A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu estarei falando sobre os pré-reformadores. Ouvimos no vídeo passado, sucintamente, o que foi a Reforma Protestante, no dia 31 de outubro de 1517. Lutero, ele fixou suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha. Isso era uma forma de um convite ao debate. Mas é importante saber que outros servos de Deus deram origem e lideraram alguns movimentos específicos contra as práticas e ensinos da igreja medieval. Hoje eu quero falar apenas sobre dois deles. John Wycliffe, que viveu do período de 1325 a 1384, e John Hus, que viveu no período de 1372 a 1415. Wycliffe era um sacerdote na Inglaterra, professor da Universidade de Oxford. Ele protestou contra as irregularidades do clero, rejeitou os ensinos acerca da transubstanciação na ceia do Senhor, ou seja, aqueles que acreditavam que os elementos se transformavam na hora da consagração no próprio corpo de Cristo. Contestou contra o ensino do purgatório, do celibato, do sacerdócio e até das indulgências. John Wycliffe também pregou contra as superstições, como a fé em relíquias sagradas, peregrinações e venerações a santos. Alguns anos após a sua morte por enfermidade, ele foi condenado como herege pela Igreja Católica Apostólica Romana no Concílio de Constância. Esse reformador inglês também foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o seu idioma. Os seguidores de John Wycliffe, conhecido como os Lollardos, valorizaram a Bíblia como regra de fé e prática. De fato, ele teve uma grande importância na história. Outro servo de Deus muito importante foi John Hus, um sacerdote e professor da Universidade de Praga. Ele foi influenciado, nada mais, nada menos, pelos escritos de Wycliffe. Ele defendia a igreja por uma vida semelhante à de Cristo, e não pelos sacramentos. Dizia que todos os eleitos são membros da igreja e que o seu cabeça é o Cristo e não o Papa. Insistia na autoridade suprema das Escrituras. Ele foi condenado como herege e sentenciado à fogueira, onde morreu cantando salmos. Mas pouco antes da sua sentença ser realizada, ele afirmou: hoje vocês queimam um ganso, um trocadilho, porque Rus, na língua tcheca, significa ganso. Ele continua: mas daqui a 100 anos, um cisne surgirá, que vocês serão incapazes de cozer ou assar. A respeito desta fala, John Foxe, em seu livro dos Mártires do século XVI, disse: se ele fosse profético, deve ter se referido a Martim Lutero, que surgiu cerca de 100 anos depois. Certamente, meus irmãos, os reformadores foram homens levantados por Deus para protestar com coragem, no período em que a igreja havia se distanciado das verdades das Escrituras, e contribuíram de forma muito importante
para a Reforma Protestante, no qual ganhou notoriedade no século XVI com Martinho Lutero. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até o próximo vídeo. Fique na paz.